Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada no Evangelho de Jesus. Meu nome é Pedro Romualdo e estamos felizes por mais um encontro do estudo do Evangelho de Jesus com você, através do nosso canal Fake Online, um canal criado com a intenção de darmos uma pequena contribuição na divulgação dos ensinos de Jesus. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, gostaria de convidar a todos para a nossa prece inicial. Então, sentemos mais confortavelmente, fechemos nossos olhos, respiremos profundamente e elevemos nosso pensamento ao Pai. Graças a Deus. Graças te damos, meu Pai, por esse momento, por essa oportunidade que nos concede de sermos o teu instrumento de amor e caridade, trazendo um estudo, uma reflexão, um ensinamento teu, para que possa ser útil a nós, em primeiro momento, e a cada um daqueles irmãos que venham a ouvir ou assistir esse vídeo, que possa confortar, esclarecer, iluminar a caminhada de cada um de nós nessa evolução espiritual. Que possamos ter esses minutos de muita alegria, de muita paz, de muita conexão com os bons amigos espirituais a nos intuir e nos ajudar. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado o nosso estudo do dia de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós iremos ter algum tema muito interessante, que é dos itens 6 e 7, que se chama a fé religiosa, condição da fé inabalável, que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado A Fé Transporta Montanhas. Item que traz algumas importantes reflexões para que nós possamos verdadeiramente entender essa mensagem. É um texto longo, então eu achei interessante um resumo bem colocado por Allan Kardec sobre essa questão que eu vou iniciar para que a gente possa dissertar sobre o restante. E ele diz o seguinte, Allan Kardec: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Olha que coisa linda, né? Quando Kardec coloca a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face. Não há, digamos assim, desviamento. Existe um enfrentamento, se é que a gente pode dizer isso. Mas é importante a gente falar sobre a fé. A fé deriva do latim fides. A palavra fé significa crença. Ter fé é acreditar com convicção em algo sem ter provas materiais para crer. A fé está em todas as religiões. Não há exclusividade. Está em todas as pessoas. Não é mensurável. É individual, ou seja, é uma experiência vivenciada no seu íntimo que faz compreender a gratidão. E, nesse caso, as experiências boas ou aquelas que qualificamos como ruins, mas que no fundo são aprendizagem, serve para nos ajudar na nossa maturidade. Feliz daquele que consegue aprender e compreender com cada momento. A fé pode ser cega ou raciocinada. Ou seja, a fé cega aceita sem qualquer verificação aquilo que lhe é exposto. E em excesso pode gerar fanatismo. Uma certa falta de lógica, lógico. Porém, aquela pessoa está no seu momento de entendimento e que deve se respeitar. Respeitar o seu entendimento naquela ocasião, da forma como ela observa. Já a fé raciocinada examina o objeto da crença para verificar se aquilo que se diz é verdade ou não. E tem como base o estudo sério do assunto, uma reflexão, uma análise. Mas será que nossa reflexão ou análise terá coerência? Será que nós estamos realmente percebendo, analisando adequadamente? Ou seja, precisamos nos pautar na razão com uma visão racional, para não termos a paixão pela nossa opinião como ponto de desequilíbrio, lógico. Porque dependendo da nossa visão, pode estar equivocada.
A doutrina espírita possui 3 aspectos fundamentais: filosofia, ciência e religião. E isso confere a ela autoridade para falar em fé raciocinada, que é esclarecedora. A parte filosófica da doutrina interpreta a vida e traz uma concepção própria do mundo, estudando os problemas de origem e dos destinos dos seres humanos, constatando também que existe uma inteligência suprema que é a causa primeira de todas as coisas. O Espiritismo explica de forma coerente o motivo das dores, do sofrimento, da desigualdade entre os seres e nos convida a refletir sobre a lei de causa e efeito. É isso que faz a diferença. A parte científica do Espiritismo estuda os fenômenos mediúnicos, demonstrando que para tudo há uma explicação científica, uma razão. Kardec afirma: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo, a comunicação nos 2 mundos. Segundo o próprio Allan Kardec, no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, diz: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ponto importante para a compreensão e evolução do ser humano, as suas fases existenciais. Finalmente, o Espiritismo compreende também a religião, uma vez que a finalidade da doutrina é a nossa transformação moral, por meio dos ensinamentos de Jesus, que, seguidos na vida cotidiana, fazem com que tenhamos esses ensinamentos. Com esses ensinamentos, nós vamos ter, vamos dizer, um farol que nos leva ao nosso destino final, que é o amor entre as criaturas. E aí, ao caminharmos ao lado de Jesus, usando seus ensinamentos, iremos compreender o perdão, a caridade, o respeito, a fé, dentre outras coisas. Portanto, o tripé no qual a doutrina espírita se apoia nos traz a segurança da fé raciocinada, fazendo com que possamos compreender melhor que a razão e o sentimento precisam estar juntos para construir uma crença com base no conhecimento. Mas conhecimento, na verdade, é ação, onde o conhecimento nos leva a uma reflexão para então colocarmos em prática, pois é sobre ele que a fé deve estar estabelecida, uma vez que a fé deve ser construída sobre alicerces sólidos e enraizados em nós. Não tenho dúvida disso, é extremamente importante. E o que é fé inabalável? O que nós poderíamos falar sobre a fé inabalável? Que é o título do nosso tema. Quando falamos em fé, é comum que as pessoas digam que têm fé. No entanto, basta que algo de diferente aconteça e que venha, de algum modo, testar a sua fé, para eles demonstrarem que a sua fé não é tão grande assim. Sem julgamentos, mas uma constatação. Todos nós vivenciamos isso naquele momento mesmo de desequilíbrio, de problemas que a gente vai ultrapassar. Quantas vezes a gente não se pega tendo dúvida, demonstrando dúvida na nossa fé? Talvez nós ainda não estejamos totalmente preparados para vivenciar a fé da forma como deveríamos, para que pudéssemos enfrentar com mais tranquilidade os percalços do nosso dia a dia. É interessante nós lembrarmos uma passagem de Jesus naquele momento que ele acalma a tempestade, que tem em Mateus capítulo 8, versículo 18, ou Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25, que diz: ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado da margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele já estava, e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada,
Inquietos, acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez uma grande calma. E disse-lhes: Por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? É muito interessante essa passagem, que eu gosto até de lê-la, porque demonstra, eles não percebem que eles estavam com o melhor capitão dentro do seu barco, com o poder, inclusive, de controlar a tempestade, mas tremiam de medo. Imagina, eles estavam com Jesus. Visualmente, nós temos toda essa possibilidade e percebemos a presença dele muitas vezes, a presença de Deus muitas vezes em nossas vidas. Imaginem nós, diante de um solavanco do mar, ou mesmo das tempestades das nossas vidas, aqueles que nos tiram o fôlego, como nós ficamos? Muitos acham até que por terem fé estão isentos das dificuldades da vida e pensam que a fé os tornarão, de algum modo, imunes a qualquer contratempo e a qualquer adversidade. O que não é real. Qualquer um terá seus momentos felizes, bem como os momentos de tristeza, não tenho dúvida disso. É a lei da impermanência, tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa, a doença passa, a saúde passa, tudo passa. É a dualidade. Nós precisamos vivenciar esses dois caminhos. Mas é interessante nós associarmos isso, a nossa fé, com a paciência. Segundo Mateus, é pela tua paciência que conquistareis a tua alma. E o que é paciência? Paciência significa benevolência, calma, equilíbrio, mansidão, resignação, resiliência, serenidade, tranquilidade e outros. A pessoa de pouca fé ou que não compreendeu com profundidade que a frase tudo passa não é somente uma frase consoladora, não. É mais do que isso, é uma grande verdade, é esclarecedora. Então, sofrerá quando tais situações adversas se fizerem presentes na sua vida. E a sua fé, construída sobre areia, desmoronará ao primeiro contato com as ondas de descrença, de insegurança na sua própria fé. Então é importante até a gente lembrar uma mensagem falada por Divaldo Franco, que eu gosto também muito dessa frase, desse texto que ele usa, que ele diz o seguinte: a função da fé é muito mais profunda do que parece. A função da fé não é para resolver os problemas materiais, é para inspirar-nos a resolvê-los. Não é para retirar o fardo dos nossos ombros, fardos esses que nós próprios colocamos. É para dar-nos resistência para conduzi-lo. A função da fé é alegrar-nos nos momentos em que as dificuldades nos desafiam, e dar-nos paciência nos momentos em que os problemas se multiplicam. Fantástica essa colocação de Divaldo Franco. Então, paciência é uma virtude do ser humano baseado no autocontrole emocional, ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Pensemos sobre isso. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejáveis. A paciência é um fruto do espírito. O termo logânimo também pode ser definido por extensão no significado como paciência e resignação com que se suportam adversidades, malogros ou dificuldades e outros. E o que Jesus diz sobre a paciência? A paciência não é apenas suportar, mas suportar bem. E aí vale lembrar o capítulo 5 das Bem-aventuranças, ou Bem-aventurados os aflitos, onde tem o bem sofrer, o mal sofrer, no item 18, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz muito lindamente, que nós poderíamos dizer que bem-aventurados os aflitos, pode se traduzir como bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar
a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho virá o repouso. Olha que fantástico! Então, Jesus nos convida, né, para a suportar a dor, para poder vencer. Bem-aventurados os aflitos, para que a gente possa realmente ter a visão do bem sofrer. Ou seja, sem ódio, sem raiva, sem aquela condição de desânimo e perceber que isso é uma aprendizagem. Sim, uma aprendizagem. É saber suportar os momentos difíceis que podem ser um teste para ver a sua resistência e o tamanho da sua fé. Compreendem? Quantos de nós em vidas anteriores não sucumbimos nos momentos difíceis e tomamos decisões que trouxeram consequências desastrosas, que ainda estamos vivenciando elas para podermos nos melhorar? Tenhamos em mente que a nossa vida terrena é passageira, foi planejada e a nossa vinda é uma grande oportunidade de refazermos, desfazermos, renunciarmos e ajustarmos o que ficou pendente. Deus é muito paciente conosco, não tenham dúvida disso. As múltiplas reencarnações nada mais são do que bênção de Deus, nos proporcionando a oportunidade de nós mesmos nos corrigirmos. Ele nos dá muitas chances para nos arrependermos e nos perdoar diversas vezes. Ele até nos perdoa, certamente, antes mesmo de nós errarmos. Pois ele nos conhece, ele sabe quem nós somos, sabe as nossas fragilidades, sabe muito bem o quanto nós queremos acertar, mas muitas vezes nos equivocamos. Portanto, nós também precisamos ter paciência com as outras pessoas, confiando que Deus irá agir no certo tempo, no tempo dele. Isso é extremamente importante, essa paciência com o nosso próximo, com as pessoas que estão convivendo com a gente, que muitas vezes nós temos muito mais paciência com as pessoas lá de fora do que com a própria família. Percebamos isso. Qual é o tom de voz, qual é o tom de ombro que eu estou dando, né? Qual é a condição que eu estou dando para um ente querido, para aquele que está comigo convivendo, que tem também necessidades, tem dores, tem sofrimentos, mas às vezes não percebe. E pior, muitas vezes nós achamos que a nossa dor é maior do que a dor dos outros. Percebamos isso. Tenhamos em mente o quanto é necessário estarmos atentos ao que nós estamos falando, desejando, pensando para nós e para o nosso próximo. Quem não tem paciência pode pedir a Deus que lhe dará paciência, mas não como a gente imagina. Irá nos fortalecer através do conhecimento, da compreensão e do amor. E então nos colocará em uma situação para ver se conseguimos realmente aprender e a entender o que é paciência. É colocar em prática. É isso que ele vai fazer. Ele não vai nos conduzir para facilidade, não. É um bom aluno. O que um aluno numa escola faz? Ele estuda, o professor passa a matéria e ele vai estudar e vai ver se ele aprendeu. Através do quê? De uma prova. Tecnicamente é o que nós vivenciamos. Nós aprendemos no plano espiritual, tiramos as nossas dúvidas, vivenciamos algumas coisas e aí precisamos estar o quê? Colocando em prática, demonstrando se a gente aprendeu realmente. Então a paciência gera o quê? Perseverança. A paciência nos faz aprender a esperar em Deus, a confiar sem perder a esperança e nos faz entender que o silêncio de Deus não é a sua ausência. Pelo contrário, Ele está nos olhando, nos percebendo. É entender que tudo é no tempo dele, não no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus, diferentemente do que muitos de nós, às vezes pela nossa ansiedade, pela nossa pressa de conquista ou de ter rapidamente aquela vitória, vamos dizer assim, tem que ser no nosso tempo, e não é. Muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes nós precisamos ter as lições de dor e sofrimento, que é um remédio. Por isso que muitas vezes a gente brinca dizendo que na doutrina espírita nós temos dois santos, a santa dor e o santo sofrimento.
para ver realmente a nossa capacidade de compreensão, de aprendizagem e de colocar em prática. Ou seja, podemos desenvolver a paciência ao procurarmos fazer a vontade de Deus e aceitarmos o seu devido tempo, confiando que Ele cumprirá todas as promessas que nos fez. Não tenha dúvida disso. Ao aprendermos a ser pacientes nas pequenas coisas, preparamos-nos para enfrentar as provações maiores com paciência e superação. E é interessante, me vem à mente, a questão de uma história que infelizmente não tenho quem foi o que fez o texto, ele é desconhecido, o autor do texto, melhor dizendo, mas eu gostaria de ler porque ele traz uma mensagem, traz uma reflexão para percebermos a questão da fé, da confiança, da entrega. E diz assim a historinha. Depois de preparar-se por longos anos, um alpinista que desejava superar mais e mais desafios resolveu escalar o pico mais alto da América do Sul, o Concagua. Ele queria ter a glória da façanha só para si. Por isso, decidiu fazer a escalada totalmente sozinho. No dia marcado, lá estava ele ao pé da Cordilheira dos Andes, onde iniciaria a difícil subida. No entanto, ele não contava com a neblina que dificultou a escalada. Como ele não havia se preparado para acampar, foi subindo com a intenção de alcançar o topo. Foi ficando cada vez mais tarde até que escureceu completamente. Não se via absolutamente nada, não havia lua nem estrelas, só escuridão. Quando o alpinista estava a apenas 100 metros do topo, pisou numa pedra falsa, escorregou e caiu em uma velocidade vertiginosa, sem enxergar nada à sua volta. Na mais completa escuridão, ele sentia uma terrível sensação de estar sendo sugado pela força da gravidade. Continuou caindo, até que sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista experiente, ele havia cravado estacas de segurança com grampos e amarrado uma corda comprida na cintura. Naqueles momentos de silêncio, suspenso no ar, em completa escuridão, pensou em Deus e resolveu lhe pedir ajuda. Meu Deus, me ajude. De repente, ele ouviu uma voz que parecia lhe falar nas profundezas da alma. O que quer de mim, meu filho? Salve-me, por favor. E a voz insistiu. Você acredita mesmo que eu posso salvá-lo? Eu tenho certeza, meu Deus, falou o alpinista desesperado. Então, corte a corda que o mantém pendurado, recomendou a voz. O homem ficou por um momento em silêncio e depois se agarrou à corda com todas as suas forças, sem coragem para cortá-la. E no dia seguinte, o alpinista foi encontrado morto, congelado, agarrado com as suas duas mãos na corda que o mantinham suspenso apenas 2 metros do chão. É interessante essa história, né? Ela ilustra muito bem a questão da fé. Teve a graça de ouvir, né, a resposta de Deus, mas que colocou, você confia em mim? Então corta a corda. E nesse momento é como se ele tivesse sido testado, ou a dúvida maior, o medo maior de ser realmente Deus. Quantas vezes Deus nos fala, nos orienta, nos esclarece, através da nossa prece, da nossa oração, pedindo iluminação, esclarecimento, e assim mesmo a gente fica com a dúvida. Assim mesmo a gente acaba não fazendo. Esse alpinista da nossa história não podia ver nada devido à escuridão e por isso ficou segurando a corda sem coragem suficiente para soltá-la. Se ele pudesse ver, certamente teria cortado a corda, pois perceberia que estava bem próximo do chão. Quantas vezes nós estamos numa situação dessa, prestes a vencer,
mas pela nossa dúvida, pela falta de fé, pela falta de confiança, pela incerteza, a gente desiste no meio do caminho ou já para vencer. Essa é a grande questão. Então, o conhecimento mencionado antes, como eu falei, que é uma forma da gente ter o conhecimento, já dizia Jesus, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é ter o conhecimento, mas o conhecimento precisamos fazer uma reflexão, precisamos colocar em prática. Ou seja, conhecimento nada mais é do que ação. Colocar em prática aquilo que a gente já tem. Se eu confio em Deus, eu vou em frente. O conhecimento mencionado antes, então, é a luz que ilumina a fé. A nossa fé vacila e se abalada quando não temos a certeza de que aquilo no que acreditamos é real. Nos dá uma insegurança, traz esse desconforto e a gente às vezes não entende, né? Portanto, a fé precisa ser alicerçada pelo conhecimento e pela razão, uma vez que, analisando as diversas situações que se apresentam diante de nós, podemos compreender de maneira racional qual é o tipo de acontecimento, melhor dizendo, de acontecimento que está presente naquele momento e como ele pode ser contornado ou solucionado. É a prece para o esclarecimento, para a iluminação, para trazer a resposta. E, diante dos fatos que parecem sem solução, continuemos com a fé na justiça, na bondade e no acolhimento proporcionado pelos ensinamentos que comprovam que nenhuma ovelha será abandonada e que, portanto, ninguém está sozinho ou abandonado à própria sorte dentro desse imenso universo. A fé remove montanhas, mas não montanhas da terra ou de areia. As montanhas são os desafios que estão presentes na nossa vida o tempo todo, desde pequenos acontecimentos a grandes tragédias, mas que podem ser superados com a presença sempre bem-vinda da fé. Podemos concluir, portanto, que fé inabalável é aquela que se sustenta no conhecimento e na análise racional, que traz luz aos fatos e nos dá segurança para prosseguir com segurança na grande jornada da vida. Percebamos isso. Percebamos o nosso momento, o que a fé, o que nós podemos construir, o que nós podemos fazer quando nós temos bem enraizados dentro de nós os conhecimentos do Evangelho de Jesus, das leis de Deus, dos exemplos que Jesus colocou, e lembrar que nós somos centelhas divinas, que nós podemos fazer muitas coisas, mas precisamos construir dentro de nós esse conhecimento, essa compreensão para colocarmos em prática, utilizando da melhor forma a fé raciocinada. E isso a doutrina espírita, de uma forma linda, simples e objetiva, traz para todos nós. Que possamos utilizar todos esses recursos da melhor forma possível, no momento certo, nas horas certas, principalmente naqueles momentos que nós estamos em transtorno, com algum problema, que possamos apacentar o nosso coração, que possamos buscar, através de uma oração, no respirar, o conforto, o alento, a resposta para aquilo que a gente precisa. Estamos chegando ao final, mas antes de fazermos a nossa prece de encerramento, eu gostaria de fazer, mais uma vez, um agradecimento a todos aqueles que têm nos ajudado com as suas doações, comprando produtos da cantina, da livraria, do bazar, trazendo os produtos para que sejam vendidos no bazar, porque o bazar é o nosso, digamos assim, é o nosso grande local de recursos financeiros. É diante do trabalho dessas pessoas voluntárias, do trabalho com os bens, os produtos que chegam, para prepará-los, para vendê-los, ele realmente é a nossa melhor fonte de renda. Por isso, se você puder doar produtos, né, que não sirvam mais para você, mas não aqueles que estão em processo de deterioração, mas sim aqueles que ainda podem ser vendidos, que podem ser utilizados por outras pessoas. Tragam para a gente, vai nos ajudar muito. Por quê? Porque nós somos uma instituição sem fins lucrativos, vivemos de doações,
de todas essas doações financeiras que também nos chegam, para pagarmos os altos custos de manutenção da casa, como água, luz, empregados, encargos e tantos outros. Ajude-nos a ajudar. O nosso site é www.fake.org.br. Lá você terá todas as informações que possam ajudar a esclarecer as nossas atividades e como nos ajudar. A Fake é uma casa sem fim lucrativo, como disse, buscando ajudar a cada um. Então, ajude-nos a poder ajudar o nosso próximo. Contamos com a colaboração, com a compreensão e a ajuda de cada um. Não é obrigatório, não exigimos, não determinamos valores, mas aquilo que você possa dispor, certamente vai fazer a diferença para nos ajudar. Então, ajude-nos a ajudar ao nosso próximo. É nos ajudando que nós poderemos realmente dar continuidade a essa linda obra que a Fake há quase 30 anos vem fazendo para o nosso próximo. Obrigado. E agora, convido a vocês para fazermos a nossa prece de encerramento, que possamos estar confortáveis onde estivermos, fechamos nossos olhos por alguns minutos, expiramos profundamente e elevemos nosso pensamento ao Pai. Graças a Deus. Graças te damos, meu Pai, por esse momento, por essa oportunidade que nos concedeste de estarmos reunidos mais uma vez no Teu nome, estudando, fazendo uma reflexão de uma passagem, de um esclarecimento Seu, que possamos utilizar essas palavras, essas colocações para o nosso processo evolutivo, para descortinar, para nos ajudar a entender melhor o nosso momento, aquilo que nós podemos nos melhorar, modificar e até mesmo ajudar. Que essas palavras que foram ditas tragam alento, ajuda a todos aqueles que dele ouvirem. Que possamos ter ao longo dos dias a paz, a bênção, que essas energias possam ser direcionadas a tantos e tantos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, debaixo de ponte, hospitais, todos aqueles que sofrem a perseguição, o medo, a fome, aqueles que ainda estão envoltos em sentimentos ou ligados ainda às drogas, a determinadas coisas que não são mais, digamos assim, favoráveis à sua evolução. Aqueles que desencarnaram em qualquer lugar do planeta, que possam ser abraçados e acolhidos e conduzidos a um hospital espiritual. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrado o nosso estudo do dia de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez agradeço a todos por esses minutos. Que Deus os abençoe, um beijo no coração de vocês e que possamos estar juntos num próximo encontro e obrigado.